De volta aos assuntos do Brasil, deputados da oposição acionaram o Conselho de Ética da Câmara e também o Ministério Público Federal contra a deputada federal Érica Hilton, depois de descobrirem que a parlamentar nomeou 2 maquiadores para cargos comissionados de secretário no gabinete da psolista. No MP, o pedido é para que se abra uma investigação para apurar a possível prática de improbidade administrativa, com eventual pedido de devolução de valores aos cofres públicos. Já no Conselho de Ética, os parlamentares pedem investigação por quebra de decoro, que pode inclusive resultar na perda de mandato. A deputada nomeou Ronaldo Raz em maio deste ano com uma remuneração próxima a R$ 9.700 e neste mês, junho, designou Indy Montiel com o salário de cerca de R$ 2.100. Érica Hilton confessou ter conhecido a dupla como maquiadores, mas que identificou neles outros talentos e por isso decidiu empregá-los como secretários. Nas redes sociais, no entanto, tanto Ronaldo quanto Indy ainda se identificam como maquiadores e fizeram publicações recentes de trabalhos nesse ramo de maquiagem. Chamar os nossos comentaristas a respeito dessa notícia que ganhou a internet. Li várias manifestações, inclusive nos portais de notícias e nas redes sociais. Começar com você, Mota. Érica Hilton contratando 2 maquiadores como assessores parlamentares. Eles ainda nas redes sociais não alteraram ali a biografia. Eles continuam sendo identificados como maquiadores. Talvez em breve alterem para assessores parlamentares da deputada Érica Hilton. Talvez, né, Mota? Não há nenhuma novidade nessa notícia, Caniato. Eu já vi inúmeros episódios semelhantes, ou até piores do que esse. Eu penso um pouco diferente da maioria das pessoas em relação a esse caso. Eu penso como o grande pensador e economista americano Thomas Sowell. Ele disse uma vez que não se incomodava com os salários dos deputados americanos. Thomas Sowell disse: o problema não é o quanto os deputados ganham, o problema é o que eles produzem. E ele estava falando dos deputados americanos, hein? Eu acho que a mesma coisa pode ser dita aqui no Brasil. O país iria muito melhor se alguns parlamentares pegassem o seu salário, os seus benefícios, os seus assessores e ficassem em casa sem fazer nada. Não é o que eles ganham e muito menos o que eles gastam que é o problema. O problema é o que eles fazem. Luiz Felipe Dávila, como o dinheiro dos impostos está sendo empregado na Câmara dos Deputados, hein, Dávila? Bom, está sendo empregado para maquiar uma deputada. É assim que se usa o recurso público. O maquiador agora é pago o dinheiro dos nossos impostos. E, além disso, deve fazer ali alguma outra assessoria. O ponto é o seguinte, Caniato. Nós temos o 2º parlamento mais caro do mundo. É uma vergonha. E parte do que esse parlamento custa uma fortuna é justamente por esse penduricalho de assessores que cada parlamentar tem direito. Nós temos que cortar isso imediatamente. Não só penduricalho de salário, benefício, mas número de assessores. Não é só maquiador, não. Tem cabo eleitoral, tem empregado doméstico, tem o diabo dentro de gabinete, né? Então, se começar um pente fino, não sobra um, vai pegar todo mundo lá, né? Quem conhece bem Brasília sabe muito bem quantos gabinetes, e são raríssimos, aqueles nos quais são ocupados por pessoas qualificadas que estão realmente fazendo um trabalho extraordinário. Nós podemos contar em uma única mão dos 513. Então, é bom levantar isso para nos indignarmos, mas para mobilizar a opinião pública, o parlamento, e fazer com que haja pelo menos pressão ou aumento de constrangimento para a redução desta verdadeira... É uma escola de samba que cada um tem, viu? Tem baterista, tem tudo lá dentro dos gabinetes, tem o que você quiser. Então, assim, nós não podemos gastar dinheiro público com essas coisas. Este episódio de Érica Hilton
mostra apenas que, em vez de talvez cabo eleitoral, ela esteja empregando mais uma pessoa da sua proximidade para se transformar em assessor parlamentar, principalmente o assessor parlamentar da maquiagem. Pois é, não, e o Dávila mencionou a Câmara dos Deputados, mas esse tipo de distorção acontece aos montes pelas câmaras de vereadores, as assembleias nos estados, né? É preciso falar também do nepotismo cruzado, que é coisa mais comum, porque o parlamentar não pode contratar parentes, né? Mas talvez o outro parlamentar possa fazer um favorzinho para ele, contratar algum parente. Então é um nepotismo cruzado, isso é muito comum ainda nas câmaras de vereadores e também nas assembleias pelos estados. Você, Kriegner, esse episódio que envolve Erika Hilton contratando dois profissionais que, em tese, não são os mais preparados para tocarem as demandas parlamentares. Não quer dizer que eles não possam aprender, mas gera uma certa desconfiança, né? É revoltante, né, Caniato? Mas eu não sei, eu acho que no teu comentário, por exemplo, em tese, eles não são mais preparados. Bom, o trabalho da Erika Hilton se resume a gravar vídeo e aparecer na mídia. Então, talvez eles sejam os mais preparados mesmo, porque eles conseguem ajudar a passar ali o pó. Atividade parlamentar, estudo de realidade, proposta de leis, a representação da população do Estado ao qual que votou na Erika Hilton e tantos outros, isso aí fica em segundo lugar no gabinete dela e tantos outros, né? Quando a atividade parlamentar se resume a gravar vídeo, a aparecer em redes sociais somente, claro, é muito importante como um canal de comunicação com o eleitorado, mas quando é só isso, então realmente, talvez o critério que mais seja necessário é quem sabe fazer cabelo, quem sabe fazer maquiagem, quem sabe treinar a comunicação, e não mais quem é que entende de direito constitucional, quem é que entende de pacto federativo, quem é que entende de economia, quem é que vai entender de impostos. Parece que isso saiu de moda no Congresso que a gente tem hoje. E o preço disso, e também a consequência disso, nós estamos vendo hoje no Brasil. Um Congresso altamente ineficiente e a população subrepresentada, sobretaxada, sobrecarregada, mas subrepresentada. Essa é a realidade que nós temos lá em Brasília. Agora, a pergunta é, vai dar em alguma coisa? Deveria, mas a pergunta é, diante de tantos outros parlamentares que têm funcionários fantasmas nos seus gabinetes, que tem, como você falou, nepotismo cruzado, que tem também ali acomodações partidárias, vai dar em alguma coisa? A expectativa, infelizmente, não quero ser o pessimista aqui, mas não posso deixar de ser realista, a expectativa é que não dê em nada, mas que comprova que Erika Hilton é uma contradição ambulante, isso comprova, porque o discurso de ajudar os mais necessitados, defender as minorias, cai por terra, quando não só ela contrata maquiadores com dinheiro público, mas também quando ela dedica tempo aí numa viagem oficial, abre um espaço na agenda para se vestir de cowboy americano e sair dentro de um show ali de uma celebridade americana, né? Pois é, inclusive a gente quer compartilhar com você que nos acompanha a manifestação da deputada, da parlamentar, porque após a divulgação dessa notícia, muitas críticas feitas nas redes sociais, e ela fez a seguinte postagem, eu vou ler para as pessoas que nos acompanham. Abre aspas para Erika Hilton. Não, meus amores, eu não contrato maquiador com verba de gabinete. Isso é simplesmente uma invenção. O que eu tenho são 2 secretários parlamentares que todos os dias estão comigo e me assessoram em comissões e audiências. Ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e prestam um serviço incrível, me acompanhando nas minhas agendas em São Paulo, em Brasília, nos interiores e no exterior. Tudo completamente comprovado por fotos, vídeos e pelo próprio trabalho cotidiano deles. E sim, conheci eles como maquiadores. Identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo. Quando podem, fazem minha maquiagem e eu os credito por isso. Mas se não fizessem, continuariam sendo meus secretários parlamentares. E a velocidade com que espalharam essa mentira ontem é desumana. Um tweet que virou uma matéria de título tendencioso, que virou trending topic, que virou uma onda de tweets e postagens de parlamentares do que ela chama de extrema-direita e daqueles
figurinhas de sempre, fecho aspas. Essa foi a defesa, essa foi a postagem de Erika Hilton se defendendo. Mas no final das contas, Mota, ela assume que são maquiadores, foram contratados como secretários, ajudam nas demandas parlamentares, mas como bem disse o Kriegner, ela faz muitos vídeos, né? Ela tem uma produção audiovisual intensa. Então esses dois secretários, obviamente, acabam prestando esse serviço de maquiagem, né? Passam pó, deixam ela ali preparada para realizar essas gravações. E aí, para muita gente, pode ser uma distorção da atividade parlamentar, né? E é preciso também a gente refletir sobre aquilo que você disse no início, né? A atividade parlamentar, em linhas gerais, mas a atividade parlamentar também é deficitária por conta desse tipo de distorção que é promovido pelo próprio parlamentar, né, Mota? Isso que é o essencial. Nós temos parlamentares que trabalham contra o progresso, o desenvolvimento, a segurança do país. Todos os dias eles estão lá no Congresso apresentando projetos sem pé nem cabeça, projetos sobre economia que impedem as pessoas de exercer liberdade econômica, projetos que apoiam a criação de leis, da lei anti-piada, meus amigos, que pode colocar na cadeia alguém porque fez uma piada. Todos os dias esses parlamentares estão lá pedindo dinheiro para projetos que não resultam em nada, a não ser enriquecimento próprio e dos amigos. É isso que é absurdo. O que é absurdo é que parlamentares com ideias como essas, com despreparo como esse, sejam eleitos. Esse é o absurdo essencial. Agora, em todo lugar do mundo, esses fenômenos acontecem. Nepotismo cruzado acontece nos Estados Unidos da América há muitos anos. Eu aposto que acontece em todos os lugares do mundo. Ora, se eu sou parlamentar e tenho um gabinete, posso contratar 10 assessores, quem vai dizer que tipo de assessor eu preciso? Eu. Qual é o problema se eu achar que preciso de 10 maquiadores? Problema nenhum. O que tem que ser visto é a qualidade do trabalho que eu faço. Se no final do meu mandato o meu trabalho fez as pessoas se sentirem mais seguras, se o meu trabalho reduziu a carga de impostos, se o meu trabalho melhorou a qualidade dos serviços de saúde, de educação, qual é o problema de eu ter 10 maquiadores no meu staff? Não adianta nada eu ter 10 especialistas em economia, em ciências, em saúde e só fazer projeto porcaria. Olha a quantidade de parlamentares que nós temos, assessores acima de qualquer suspeita, que só fazem projetos horríveis, que atrasam o Brasil. Então, vamos colocar importância nas coisas que realmente têm importância. O que importa mesmo é a qualidade do trabalho que o parlamentar faz. E aí, cada um use o seu julgamento para avaliar a qualidade do trabalho que a deputada faz. Tá certo. A gente vai seguir acompanhando qualquer manifestação da deputada e também dos envolvidos, a gente traz aqui na programação.